Salmo de número 34, irmãos, versículo 1 em diante diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarde a sua língua do mal, e os seus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será confundido. Só até aqui, irmãos, fecha os olhos, só mais um momentinho. Poderoso e eterno Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para falar conosco, meu Deus, tudo o que nós precisamos ouvir nesta noite. Que não haja impedimento para a pregação do Evangelho, que a tua graça continue caindo sobre nós, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Senta, meus irmãos, com alegria para ouvir a palavra de Deus. Este salmo de número 34 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, irmãos. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele cita alguns versículos deste salmo de número 34, a partir do versículo de número 13, e também versículo de número 14, enfim. E também, meus irmãos, este salmo, ele é uma profecia, porque no versículo de número 20 está escrito: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É uma profecia sobre o Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que quando ele estava sendo crucificado e os guardas foram ver, ele já estava morto, e Deus não permitiu que ele fossem quebradas as suas pernas. Então a Bíblia diz que se cumpriu o que estava escrito, e nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então o Salmo de número 34 é muito conhecido no Novo Testamento, ainda que talvez nós muitas vezes não paramos para ler o Salmo 34 em si. Nós somos conhecedores, pelos escritos do Novo Testamento, de muitas das suas passagens. Por exemplo, o versículo 7, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Todos os crentes conhecem essa passagem.
Talvez nós não sabíamos que ela estivesse aqui no Salmo 34. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque este salmo, ele é muito interessante para o nosso aprendizado. O rei Davi escreveu este salmo quando ele já tinha sido ungido rei, mas estava sendo perseguido de morte por Saul. E ele andava fugindo de cidade em cidade. E quando ele experimentou sobre a sua vida o poder do livramento de Deus, ele escreve o Salmo de número 34. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que nós possamos compreender melhor, para alguns versículos que nós vamos reler a partir de agora. Vamos ver ali o versículo de número 4, meus irmãos. No versículo de número 4, está escrito: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que este versículo está querendo dizer, meus irmãos? Que durante a nossa vida na terra, nós vamos passar por muitas situações onde nós sentiremos medo. Mas se nós buscarmos ao Senhor, Ele nos livrará de todos eles. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mas quando ele diz, eu busquei ao Senhor, ele não está dizendo, eu fiz uma oração a Deus, eu eventualmente orei a Deus em algum momento, então o Senhor me respondeu e me trouxe livramento. Ele está dizendo, eu busquei ao Senhor. Buscar não é orar eventualmente. Buscar, meus irmãos, para que eu possa buscar alguma coisa, eu preciso empregar diligência. Eu preciso me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E quando ele diz eu busquei, ele estava dizendo eu procurei, eu fui atrás. Então Davi não disse que ele fez uma oração em algum momento a Deus, e Deus trouxe livramento para ele, e ele ficou livre de todos os seus temores. Ele disse, eu busquei ao Senhor, então o Senhor me ouviu, e me livrou de todos os seus temores, de todos os meus temores. Acontece, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos e nos encontramos também na mesma situação que Davi se encontrava, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, onde ele buscou ao Senhor, e o Senhor trouxe livramento para ele. Mas quando muitas vezes nós estamos na mesma situação, muitas vezes nós agimos de uma maneira, meus irmãos, equivocada. Veja que a Bíblia está dizendo aqui, que Davi disse, olha, eu tinha muitos temores, e os temores, infelizmente, vão fazer parte da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada cristã. Que bom que quando crentes que nós somos, nós nunca tivéssemos que sentir medo em momento algum da nossa caminhada de fé. Por quê, meus irmãos? Porque o medo é o oposto da fé. O medo traz as incertezas, o medo traz as dúvidas, o medo traz as inseguranças. E que bom que nós nunca precisássemos sentir medo. Mas a Bíblia está dizendo que em algum momento da nossa vida, por mais abençoados que nós sejamos, por mais cheios da presença de Deus que nós sejamos, por mais cheios de fé que nós nos achemos na presença de Deus, vai chegar algum momento onde nós vamos ter que admitir que nós estamos sentindo medo, e muito medo. E Davi não disse que sentiu medo em algum momento, ele disse, os meus temores. Isso quer dizer, meus irmãos, que os medos vão se repetir na nossa vida, durante a nossa caminhada de fé na terra. Inevitavelmente, nós vamos sentir muitos medos, muitos temores. Mas aí Davi diz para nós qual foi a atitude que ele tomou todas as vezes que ele sentiu medo. A Bíblia diz que Davi, meus irmãos, buscou ao Senhor. Eu já disse para os irmãos que quando eu busco ao Senhor,
eu não apenas chego na igreja, ou na minha casa, ou em qualquer outro lugar e dobro os meus joelhos e faço uma oração. É muito mais do que isso. Buscar ao Senhor não é eu me sentir num momento de aperto e não tenho por costume ter comunhão com Deus nunca, mas porque eu estou num momento de aperto, então agora vou dobrar os meus joelhos, vou levantar as minhas mãos, vou chorar, vou buscar a Deus, vou fazer uma oração a Deus, vou derramar as minhas lágrimas a Deus, então Deus vai me livrar. Não é só isso, irmãos. Porque aquilo que eu estou fazendo naquele momento não representa a minha vida. Não é o que eu faço por costume. Eu não tenho a prática da comunhão com Deus. Eu estou ali fazendo aquela oração, buscando a Deus, porque eu estou precisando que Ele me ajude. Mas não faz parte da minha vida a comunhão com Deus. E Davi não era assim, irmãos. Os irmãos conhecem a vida desse homem, que desde moço, desde jovem, o Deus Todo-Poderoso olhou para ele, não porque ele, em algum momento da sua vida, que estava passando alguma dificuldade, buscasse a Deus. Ele vivia com Deus. E aí, quando chegou num momento de aperto, ele intensificou a sua comunhão com Deus. Ao contrário do que muitas vezes eu faço. Ao contrário do que muitas vezes nós fazemos. Quando vem um momento de aperto sobre a nossa vida, irmãos, nós como crentes temos muitas vezes por costume de esmorecer na fé, de ir deixando a oração, de ir permitindo que a chama do Espírito Santo, que o fervor de Deus comece a arrefecer nas nossas vidas, quando deveria ser exatamente o contrário. São nos momentos de tribulações, de dificuldades na nossa vida, que nós devemos intensificar a nossa busca e a nossa comunhão com Deus. E Davi fez isso. Eu busquei ao Senhor, eu procurei a Deus, e o Senhor me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Então quero dizer para você, irmão e irmã, que talvez tenha chegado hoje aqui no culto e talvez você diga, é porque o irmão não sabe o que eu estou vivendo. Eu entrei no ano de 2019 com expectativas e nós estamos chegando já para o final do ano e todas as minhas expectativas estão frustradas, caíram por terra. As lutas vieram, as dificuldades vieram, as incertezas vieram, as provações vieram, as dúvidas vieram, e com elas os medos, os temores. Medo de que a vida não dê certo, de que as coisas não funcionem. Os temores vão vindo por causa das incertezas. E talvez você diga, e agora eu estou completamente desanimado. Já abandonei tudo, já não tenho mais esperança. Mas, meus irmãos, não existe segredo nenhum para que nós possamos alcançar de Deus o socorro. A Bíblia diz que a única coisa que Deus quer que nós façamos é que nós busquemos ao Senhor. Glória a Deus. Buscar ao Senhor, meus irmãos, de todo o coração. Foi isso que Davi fez no momento da sua dificuldade. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu já busquei ao Senhor também, mas Ele não me respondeu, não houve resposta. Acontece, irmãos, que a resposta que nós queremos, quando nós buscamos ao Senhor, nem sempre será a resposta que o Senhor nos dará. Quando a Bíblia diz que o Senhor me respondeu, a Bíblia não diz que o Senhor me responde segundo aquilo que eu estou esperando. Não sou eu quem determino como é que Deus vai me responder, meus irmãos. Ele me responderá segundo a sua vontade, segundo o seu eterno propósito. Ele me responderá segundo aquilo que Ele entende que seja melhor para a minha vida. E muitas vezes as respostas de Deus, que me trarão socorro diante dos meus temores, não são as respostas que eu estava esperando.
Por isso, muitas vezes, eu não consigo identificar que o Senhor está me respondendo, porque eu não estou esperando aquela resposta, e eu estou vendo, Deus está me respondendo, mas eu não consigo ouvir a sua voz. Eu não consigo discernir que são as respostas de Deus para mim, porque eu não quero aquelas respostas. Eu quero aquilo que eu determinei. Eu quero que Ele simplesmente assine embaixo do meu projeto. Eu já chego na presença de Deus com todo o meu plano, com todo o meu projeto pronto. Deus apenas tem que assinar e me responder conforme eu quero. E a Bíblia não diz isso, irmãos. As respostas de Deus nem sempre são de acordo com a nossa vontade. Todo homem, toda mulher todos os crentes, todos nós, quando nós nos encontrarmos em momentos de angústia ou dificuldade e que os temores tomarem a nossa vida, irmãos, e que nós colocarmos no nosso coração, eu vou buscar ao Senhor, eu vou ter uma comunhão íntima com Deus, agora eu quero viver para Deus, nós podemos ficar certos de que o Senhor vai nos responder. Mas devemos ficar apercebidos para discernirmos de que maneira as respostas de Deus virão. Normalmente as respostas de Deus, meus irmãos, não são conforme eu estou pedindo e esperando. Eu não sei o que é melhor para mim. O meu coração é enganoso. Eu não me conheço. Eu penso que me conheço, que me discerno. Eu não me conheço. Só quem me conhece é o Espírito de Deus. Então Ele vai trazer as respostas de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo de número 5, onde Davi diz: olharam para ele e foram iluminados. O que ele quer dizer com isso, irmãos? É que sempre que nós nos encontrarmos perdidos e sem direção, nós devemos buscar esclarecimento em Deus. Olharam para ele e foram iluminados. É claro, porque quando vem sobre nós os medos, os temores, as incertezas, as dúvidas, parece que a nossa visão se ofusca. Nós já não conseguimos enxergar claramente. A nossa mente se ofusca. A nossa mente fica embaralhada. Nós já não temos luz suficiente para enxergar as coisas com clareza. E Davi disse: se nós olharmos para Ele, nós seremos iluminados. De que maneira eu devo olhar para Deus, irmão? Será que eu simplesmente olho para Deus e, como num passe de mágica, as coisas se resolvem na minha vida espiritual, na minha vida cristã? Não, a vida cristã não é assim. Na vida cristã não existem fórmulas mágicas que resolvem as coisas automaticamente. Não. Quando ele disse olharam para ele, ele está falando aquilo que o escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. É um olhar fixo, não é uma olhada eventual no momento de dificuldade, é um olhar fixo, contínuo. É aquela pessoa que não retira os olhos, é aquela pessoa que não permite que nada ao seu redor o distraia. Ele tem um objetivo, de olhar fixamente para Deus. Por isso que Davi disse: olharam para ele e foram iluminados. Eu e os irmãos já passamos por alguns momentos, depois da nossa conversão, em que aquela luz poderosa, aquela clareza, aquelas certezas, aquele entendimento, aquela leveza do Evangelho passou e as trevas vieram sobre nós novamente. Eu e os irmãos já passamos por isso. E as dúvidas vieram, e os questionamentos vieram, e as incertezas vieram, e nós já não conseguíamos discernir mais nada, porque parecia que a nossa mente tinha se turvado novamente. Nós já passamos por isso, meus irmãos. Todos nós já passamos por isso. Por quê, irmãos? Porque sem perceber, muitas vezes, nós deixamos de olhar para Jesus. É
verdade, irmãos. Embora sejamos crentes, embora continuemos servindo a Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, não é só isso. Eu devo olhar para Jesus em todas as situações da vida, em todas as minhas questões, em todos os meus problemas, em todos os meus momentos. Eu devo olhar para Jesus, sem retirar os meus olhos dele nunca. Porque quando eu retiro os meus olhos dele, as trevas voltam sobre mim. Eu não tenho luz em mim mesmo, que vem de mim. Eu não tenho luz própria. A luz que está em mim vem do Senhor Jesus. Mas para isso eu preciso olhar para ele. Ele está na minha frente, eu estou caminhando e olhando para ele. Nada pode me distrair, irmãos. E eu prego para pessoas que estão me dizendo: irmão, eu estou confuso. A confusão tomou conta da minha mente de uns tempos para cá. Eu era uma pessoa tão iluminada. Eu conseguia discernir as coisas com muita clareza. Eu discernia a vida com facilidade, caminhava com facilidade, porque eu tinha a luz de Deus para ir resolvendo as coisas, resolvendo as questões da minha vida. Agora eu estou tão confuso que eu não consigo resolver nada. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei se aquela coisa que eu preciso fazer é da vontade de Deus ou não. Eu estou confuso. E eu quero te aconselhar nesta noite, querido irmão e querida irmã. Volte a olhar para Jesus. Talvez você diga: não, mas eu estou olhando para Jesus. Não, não está. Porque a pessoa que está olhando para Jesus, ela é iluminada. O Espírito de Deus a ilumina. As dúvidas vão indo embora. Ela já não tem mais perguntas para fazer para Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nas nossas orações nós não perguntamos nada para Deus. Somos esclarecidos, nós somos iluminados. Eu passei por um momento da minha vida, irmãos, no início da minha fé, onde eu tinha muitos porquês, muitas perguntas para fazer para Deus. Mas quando eu passei a olhar para Jesus, as perguntas foram embora. Quando nós passamos a olhar para Jesus, nós já não precisamos perguntar nada. Ele nos esclarece em tudo. A nossa mente se ilumina. O nosso entendimento se abre. O discernimento de Deus vem para nós. A luz de Deus está em nós. Nós andamos na luz, sendo iluminados quando olhamos para Jesus. Então eu te aconselho nesta noite, querido irmão e querida irmã, se as dúvidas e as incertezas e os temores e a falta de clareza e a falta de discernimento nas diversas situações que a vida te apresenta estão te impedindo de enxergar, e você já não consegue saber para onde é que você vai, se você vai para a esquerda, vai para a direita, se vai para frente e vai para trás, basta que você nesta mesma noite diga: a partir de hoje eu vou olhar para Jesus. Porque Davi nos garantiu que se nós olharmos para ele, nós seremos iluminados. E aí ele continua dizendo: e os seus rostos não ficarão confundidos. É verdade, meus irmãos. Quantos creem que Deus pode fazer isso nas nossas vidas? Eu chamo a atenção dos irmãos também para o versículo de número 6. Bendito seja o nome do Senhor. Onde ele escreve dizendo: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Algumas vezes, meus irmãos, se nós não tomarmos providência com relação aos nossos temores, eles podem se transformar em angústias. A angústia é o aperfeiçoamento do medo. O medo não é um problema tão grande se nós procurarmos resolvê-lo pelo poder da palavra de Deus. Se nós procurarmos resolver os nossos temores olhando para Jesus, é fácil de resolver. Mas se nós não tomarmos providência para que os nossos medos sejam iluminados, eles vão se aperfeiçoar. E a angústia é o aperfeiçoamento do medo. Por quê, meus irmãos? Porque o dicionário ele define angústia como um estado de grande inquietude, que parece que vai apertando o coração.
É assim a angústia. A angústia, ela entra no nosso coração e vai nos apertando, vai trazendo inquietude. Então Davi, meus irmãos, em alguns momentos conseguiu resolver os seus medos, mas noutros ele caiu na angústia. E quando ele caiu na angústia, ele escreveu este salmo, e o versículo que nós lemos, o versículo de número 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Por que ele disse este pobre, este necessitado? Ele quis dizer para Deus: eu estou extremamente necessitado, pobre, eu estou necessitado, eu estava necessitado, eu precisava de socorro, e eu clamei. E agora ele não está dizendo eu busquei, ele está dizendo eu aperfeiçoei a minha oração, eu intensifiquei, eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, e Ele me livrou de todas as minhas angústias. Querido irmão e querida irmã, que bom que nós não precisássemos nunca ter alguma angústia no nosso coração. Que bom que aquela alegria, que bom que a fé, que o gozo do Espírito Santo, que o fervor do Espírito Santo, que a paz, que o fruto do Espírito, na sua totalidade, sempre se manifestasse em nós e enchesse o nosso coração. Mas a verdade é que muitas vezes, inevitavelmente, nós vamos receber este aperfeiçoamento do medo, nós vamos cair na angústia. E a angústia dói muito, meus irmãos. A angústia é um momento tão difícil na vida de qualquer ser humano, que parece que nós não vamos conseguir mais sair daquela situação. A angústia é um momento que parece que vai roubando as nossas forças, porque Davi disse isso aqui. A angústia nos traz inquietude, vai nos apertando, mas não é o fim, meus irmãos. O segredo é nós clamarmos ao Senhor. Clamar ao Senhor aqui foi exatamente como fez, ou como Deus ordenou que o profeta Jeremias fizesse no capítulo 33 e versículo de número 3. E às vezes nós lemos aquele versículo e pensamos que é uma profecia do profeta Jeremias, mas não é uma profecia do profeta Jeremias, é uma palavra de Deus para um homem de Deus, que servia a Deus e que agora estava numa grande angústia. E Deus disse: o segredo é clamar, clama a mim que eu vou te responder. E Davi sabia disso, irmãos, e no versículo de número 6 ele clamou ao Senhor, e ele disse: o Senhor me ouviu e me salvou de todas as minhas angústias. Deus tem este poder, meus irmãos, para nos salvar e restaurar a alegria que nós perdemos, para que nós possamos voltar a servir a Deus com um coração verdadeiro e sincero. Quantos creem nisso, meus irmãos? Eu chamo a atenção dos irmãos para o último versículo que nós vamos ler, que é o versículo de número 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Não importa se nós estamos cheios de temor ou angústia, se nós formos justos e clamarmos ao Senhor, Ele nos livrará. E quando Ele diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias, é um versículo difícil para nós. É difícil para mim, porque quando eu me encontro cheio de medo, ou quando eu me encontro em angústia, normalmente eu começo a pensar que eu não sou mais justo. Eu enfraqueço, não é muitas vezes, na maioria das vezes, por causa da minha tristeza. O motivo da fraqueza da maioria dos crentes é porque eles pensam, em algum momento da sua angústia: eu não sou mais justo, eu estou em pecado. Se eu estou passando por essa dificuldade, se eu estou nesta angústia tão grande, se eu estou cheio de temor, é porque eu estou fraco na fé, e estando fraco na fé, eu estou em pecado, e estando em pecado, eu não sou mais justo, o que não é verdade, meus irmãos. Este é um grande engano, meus irmãos, da nossa natureza, muitas vezes do diabo,
para nos enfraquecer ainda mais, ou para que nós não esbocemos alguma reação diante daquela dificuldade. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa justiça nunca pode ir embora das nossas vidas. Quando ele diz aqui no versículo de número 17, os justos clamam. De quem é que ele está falando, irmãos? Será que ele está falando daquela pessoa que nunca sente tristeza e que está sempre cheio de alegria, sempre cheio do Espírito Santo, não tem angústia, não tem sofrimento, não tem medo? Será que somente estes são os justos? Por causa da sua força? Não, meus irmãos. Quando ele diz, clamou os justos, ele já estava antevendo a graça de Jesus Cristo. E vendo isso, ele estava falando de todos nós que estamos aqui, que aceitamos Jesus Cristo, que recebemos Jesus Cristo nas nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador, e fomos justificados pelo seu sangue. Se eu fui justificado pelo sangue de Jesus, ninguém pode me roubar essa justiça. Nada pode, irmãos. Se eu fui justificado pelo sangue de Jesus, estando alegre ou estando triste, a justiça é a mesma. Estando cheio de fé ou estando cheio de medo, eu continuo sendo justo. Ainda que muitas vezes, por causa da tristeza, eu não consigo sentir que eu sou justo, mas eu ainda sou justo. Porque eu preciso entender, meus irmãos, que eu não sou justo por aquilo que eu estou fazendo, ou pelas minhas orações. Eu não sou justo porque agora eu estou orando muito, jejuando muito. Então, quando eu não estiver jejuando e nem orando muito, eu não sou mais justo. Eu preciso entender que eu não sou justo porque hoje eu estou feliz, eu estou alegre. Mas se amanhã eu estiver angustiado, a minha justiça já foi embora. Não, meus irmãos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E esta deve ser a nossa poderosa arma contra o diabo e os seus demônios. E contra a nossa natureza que muitas vezes quer sair para fora novamente, quando nós nos encontrarmos em muitas angústias, ou cheios de medo, cheios de temor, que nós não tivermos forças nem para jejuar, nem para orar, nem para esboçar nenhuma reação, que a nossa arma seja crer que a justiça de Deus está conosco. Se nós acreditarmos, ainda que não sem força nenhuma, mas se a fé permanecer, e nós conseguimos crer que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós podemos entender que nós também somos justos. E o justo pode clamar a Deus. O justo tem este direito de clamar a Deus. O justo tem esta ordem de Deus, de clamar a Deus. E o justo tem este direito garantido que se ele clamar, o Senhor o ouvirá. É a Bíblia que está dizendo, meus irmãos. E eu creio na palavra de Deus. Sempre que eu fiz uso das promessas de Deus, elas nunca me desampararam. Em nenhum momento, meus irmãos, em todos estes anos de fé, as palavras de Deus nunca me desampararam. Quando nós cremos na palavra de Deus. Então eu quero encerrar esta mensagem dizendo para você, irmão e irmã, que me diz nesta noite: esta palavra foi para mim. Eu estou cheio de medo, eu estou cheio de temor, eu estou cheio de incertezas. Ou talvez você diga: irmão, eu estou cheio de angústia, estou com o meu coração angustiado, o meu coração está cheio de angústias, não tenho força, eu acho que Deus não está nem olhando para mim. Eu digo para você, querido irmão e querida irmã, creia que você já foi justificado pelo sangue de Jesus. Comprado e justificado pelo sangue de Jesus. E se você crer nisso, você pode clamar a Deus. E o Senhor vai te responder. E vai te livrar, diz a palavra de Deus. E talvez você diga: mas como, irmão, que eu vou clamar a Deus se eu não tenho nem força para nada? Quando a Bíblia manda nós clamarmos,
muito antes de a Bíblia estar dizendo para nós levantarmos a nossa voz, a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer isso com o nosso coração. Quando eu clamo, não é só com a minha voz. Se eu não consigo, se eu não tenho força, se eu não tenho voz, eu clamo com a minha alma. Podem muitas vezes as palavras nem sair da minha boca. É da minha alma, é do meu interior, é do profundo do meu ser que eu clamo ao Senhor. E o Senhor me ouve. Eu digo para você, irmão e irmã, que de tanta angústia, talvez você diga, irmão, de tanta angústia e tristezas e temores, eu não consigo nem abrir a minha boca para orar. Não tem problema. Clame a Deus do profundo do teu coração, mesmo sem palavras. Clame a Deus, mas faça isso com toda a tua sinceridade, porque clamar é isso, é eu falar com toda a sinceridade da minha alma, como se aquela fosse a minha última, fosse o meu último momento de vida. Isso é clamar a Deus, é eu empregar toda a minha energia, toda a força da minha alma, para buscar a Deus, ainda que com a minha alma e sem palavras. Isso é clamar a Deus, com certeza, com fé, com toda a força que Deus está me dando naquele momento. E o Senhor vai nos responder. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com todos os irmãos e dizer para você: fique tranquilo na presença de Deus. O Senhor vai te socorrer. Não é o fim, porque Deus está conosco, meus irmãos. Eu estou pregando com muita fé esta palavra nesta noite. O nosso Deus nunca falha conosco, nem quando nós estamos com medo e nem quando nós estamos cheios de angústia. Se nós buscarmos a Deus e mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, o Senhor vai nos ouvir. Feche os olhos, vamos fazer uma oração a Deus agora. E eu quero colocar na presença de Deus a tua necessidade. Faça isso também. Diga: Senhor, eu estou precisando do teu socorro, tem misericórdia de mim. Não tenho força, estou confuso, cheio de angústia, estou cheio de medo. Os temores tomaram conta de mim, mas eu creio na tua palavra, que o Senhor pode me ajudar. Não tenho força, mas eu creio em ti, e Deus vai nos ouvir. Vamos orar, meus irmãos.